Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E no vídeo de hoje é mais um tutorial de paisagem, só que agora usando giz pastel oleoso. Eu vou usar o giz da Pentel. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e vamos lá começar o nosso tutorial. Eu vou usar essas cores aqui para fazer a primeira paisagem. Para iniciar eu vou fazer algumas marcações aqui no papel usando a régua e a minha lapiseira. Eu vou fazer 3 retângulos, deixando um espaço de um para o outro, porque logo depois eu vou acrescentar a fita entre eles para fazer a nossa margem. E cada um deles mais ou menos vai ter 10, 12 de altura e 6, 7 de largura cada um deles. Mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem para depois você produzir essa paisagem. Então eu já fiz as marcações, estou acrescentando as fitas, coloquei nas laterais e no meio para separar uma paisagem da outra. Vou iniciar usando esse bege, que é o mais clarinho que tem no estojo, que é bem próximo de um branco. Eu vou deixar mais ou menos uns 5 centímetros para cima e eu vou criar a nossa estradinha. Então ela não vai ficar no meio, ela vai ficar um pouquinho mais acima no papel. Então eu vou fazer 2 risquinhos. Em cima vai ser menorzinho, embaixo ele vai alargando, vai aumentando e vai finalizar ali na lateral do papel. Ele vai pegar ali na lateral. Tô usando esse giz verde para fazer já essa marcação daqui de cima numa reta. E agora eu troquei pegando o verde mais claro que eu mostrei lá no começo do vídeo para pintar agora essa bordinha, só para fazer essa marcação, para ir já iniciando a primeira camada das graminhas que eu vou fazer aqui desses dois lados. Agora eu vou pegar os tons de roxo que eu mostrei também lá no começo do vídeo e eu vou fazer vários risquinhos dessa forma. Eu já fiz do outro lado, pegando mais ou menos toda a parte ali da nossa grama. E eu comecei com o giz mais escuro e eu fui indo pro mais claro, pro tom de roxo mais claro. E logo depois eu peguei esse begezinho pra ir... É o mesmo bege da estrada, para ir colocando por cima desse roxo e fazendo a mistura de alguma das cores para ficar nesse efeito mais interessante. Logo depois eu peguei aquele azul mais escuro que eu também mostrei para vocês e eu acrescentei desse lado de cá e agora eu tô acrescentando desse outro lado aqui também. Agora eu tô pegando giz preto para pintar só essa parte de baixo, porque aqui é como se a graminha ela fosse um pouco mais escura. E aí eu acrescentei um pouco de verde mais escuro também. E o verde mais claro para dar uma mesclada nas cores. Tô usando um tom de verde na parte de cima e um pouco do verde escuro. E eu vou fazer essa brincadeira, mesclando as cores, usando os tons mais escuros e tons mais claros. E agora, pra estrada, eu tô usando aquele tom de marrom pra dar uma reforçada aqui nas laterais. Então, eu já fiz alguns tracinhos aqui nas lateraisinhas da nossa estrada. E acrescentei o verde mais claro, aquele verde mais limão, pra fazer esse tracinho no meio. E agora com bege eu vou misturar todas essas cores, tomando muito cuidado. Eu não vou passar por cima do traço verde, do traço verde do meio, mas eu vou dar uma mescladinha nas cores, mesclando o tom de marrom e o bege. E agora com um verdinho mais claro eu dei uma reforçada aqui no meio da nossa estradinha. E a estradinha ficou assim. E agora com aquele verde mais escuro que se aproxima do tom de preto, eu vou fazer vários tracinhos aqui, bem nessa parte de baixo da nossa estradinha. E eu vou pegando o roxo, porque agora eu preciso preencher essa parte de cima. Então eu vou fazer o mesmo esquema aqui embaixo. Vou acrescentando os tons de roxo e usando o bege claro para ir dando umas mescladas nas cores, para trazer esse efeito para o nosso desenho. E eu vou fazendo alguns tracinhos, vou fazendo algumas batidinhas. Vou acrescentar um pouquinho mais de marrom aqui embaixo, que eu senti essa necessidade de passar um pouquinho de marrom nessa parte aqui. Eu vou pegar o roxo escuro pra pintar essa parte aqui agora. E eu vou fazer o mesmo esquema embaixo, pegando o tom mais claro do roxo, usando o bege também pra ir dando umas mescladinhas. E agora eu tô fazendo a parte da árvore, eu tô usando o mesmo tom de marrom pra estrada. Já fiz 2 tracinhos, um do lado do outro, deixando um espacinho entre eles. E tô usando o tom de verde, o tom de verde mais claro, sem ser o tom verde-limão. E com movimentos bem circulares mesmo, eu vou subindo e deixando um pouquinho mais pontudinho em cima. E com o verde mais claro, o mais clarinho mesmo que tem, eu vou usar pra dando uma mesclada em algumas cores e deixando algumas partes um pouquinho mais claras. E com o verde mais escuro, aquele que eu falei pra vocês que se aproxima mais do preto, vou fazer algumas sombrinhas nas nossas árvores também. Eu fiz 2 de um lado e outras 2 do outro lado também. E com marrom eu fui acrescentando atrás novas árvores. Então no total ficou mais ou menos umas 4 árvores em cada
ponta, mais ou menos. E as árvores da frente são maiores e as do fundo são menores para dar esse efeito ali, essa certa profundidade para a pintura. E agora eu tô usando o tom de azul claro e um azul escuro. Vou fazendo alguns movimentos também para fazer as partes das nuvens e tô usando o bege para finalizar, para mesclar essas cores. Vou acrescentar o azul mais claro para pintar aquelas partezinhas ali debaixo da árvore, pra gente enxergar o céu ali nessa parte das árvores também. E com preto eu vou finalizar essa primeira pintura fazendo alguns detalhes ali, alguns risquinhos bem nas laterais da nossa estradinha e acrescentando um pouquinho mais de verde claro aqui para dar um efeito mais legal para nossa pintura. E basicamente essa é a nossa primeira paisagem, está finalizada e agora eu vou para nossa segunda paisagem. Para essa segunda paisagem eu vou utilizar esses tons da minha caixinha. Vocês podem pausar o vídeo para vocês pegarem as cores certinho. Eu vou fazer mais ou menos umas 4 flores, uma aqui do lado, uma embaixo, uma em cima e outra ali no finalzinho. E agora com aquele giz bege que eu usei para fazer a estradinha, eu dei uma limpadinha no papel, porque ele tava sujinho da outra pintura. E eu vou passar por cima desse tom de rosa e vai ficar com esse efeito, uns tonzinhos de rosa mais claro. Com o amarelo eu vou fazer algumas bolinhas ali em cima, algumas aqui embaixo, dando espaço de uma para outra. E usando o cinza mais claro, eu vou começar a puxar vários tracinhos, como se fosse uma margarida. E aí eu vou fazendo vários tracinhos, um do lado, até fechar, né, ao redor de toda essa bolinha amarela. Algumas flores vão ter todas as pétalas, outras flores vocês podem colocar umas 4, umas 3, que fica legal também. E depois que eu passei, eu usei esse cinza para essas flores, eu tô usando novamente o bege que eu limpei, né, porque eu usei agora para as flores rosa. E eu vou passar bem por cima desse tom de cinza e vai ficar com essa cor, com essa tonalidade, ficou uma cor bem bonita. E eu vou fazer a mesma coisa ali para aquelas flores ali do lado, usando o cinza e depois eu vou acrescentar o bege. E agora, com o roxo, eu vou fazer novas flores. Eu vou fazer algumas bolinhas, uma do lado da outra, vai ser como se fosse um buquezinho. E eu vou pegar agora o amarelo e vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazendo nos cantos ali que eu vou achando que vai ficando mais interessante para ir preenchendo. E eu passei o roxo mais escuro nas bolinhas roxas também. Agora eu vou utilizar os tons de verde que eu mostrei pra vocês. Vou começar com um tom mais escuro, vou fazer vários tracinhos pra ir puxando essas flores e vai ficar mais ou menos assim. Depois eu vou usar o tom de verde ali, o mais claro, pra fazer alguns tracinhos também. Eu não vou fazer em todos, eu vou meio que puxando ali do lado, pra fazer como se fosse algumas folhas. E agora eu tô usando o tom de verde, aquele verde limão, pra ir passando por cima e mesclando essas cores pra ficar com esse efeito ali mais preenchido. E agora com o verde mais escuro, aquele com uma pegada mais, que se aproxima mais do preto, eu passei em algumas partes ali da lateral. E com o verdinho, aquele verde limão, vou fazer alguns detalhes aqui em cima também. E para essa mistura de cores, eu usei aquele verde mais oliva também, nessas partes aqui do preto. Com o amarelo, eu vou fazer mais algumas bolinhas aqui nessa parte de cima e ali do lado também, porque eu quero que essas flores elas fiquem mais saltadas ali pra cima. E eu vou usar o nosso tom de verde limão pra fazer essa reta aqui. Utilizar o verde pra fazer essa estradinha aqui. Então eu puxei esse tracinho nessa parte do lado, fiz outro do outro lado também. Lembrando, né, que ela vai se iniciando mais fina e ela vai alargando ali na parte de baixo pra ficar nesse efeito mais legal. Com o marrom eu já fiz a parte do telhado da nossa casa e com esse giz que é meio cinza e meio bege, eu já fiz essas marcações aqui da lateral. E com o bege mais claro agora eu tô mesclando essas cores, tô usando ele pra dar uma mescladinha aqui e ficar mais uniforme. E eu vou usar novamente
esse tomzinho aqui de cinza para dar alguns detalhes na casa. E para finalizar, o marrom novamente eu vou acrescentar na porta e nas janelinhas. Agora, com o verde limão, eu vou pintar toda essa parte ali. Eu não vou pintar a estrada eu vou deixar ela em branco por enquanto. E eu vou usar esse outro tom de verde mais escuro e o verde mais claro em seguida para mesclar as cores, para que essa nossa grama fique tudo bem preenchido. E agora, utilizando o mesmo marrom que eu fiz para o telhado da nossa casa, eu passei em toda a lateral ali da estrada e peguei o bege para passar por cima e dar uma mescladinha nas cores. E com esse mesmo tom de marrom, eu vou fazer algumas árvores também. O mesmo esquema da outra paisagem, só que essas árvores elas vão ser mais redondinhas. Então eu usei o verde mais escuro, depois eu peguei o verde limão, passei por cima. E para finalizar, peguei o verde mais escuro, aquele mais escuro mesmo, passei por cima só nas laterais. E tô acrescentando novos troncos, um do lado do outro. E agora só acrescentando esse tom de verde mais escuro, para dar esse efeito de uma árvore na frente e outras ali atrás, né? E agora eu tô usando os tons de azul, um azul que é mais escuro e um azul mais claro também. Fiz vários risquinhos puxando até para baixo. E agora usando esse verde mais claro, esse verde que lembra um pouco o branco, eu vou passar por cima disso tudo para mesclar as cores. E o nosso céu para essa pintura vai ficar assim. E lembrando que eu usei o azul para passar ali na parte das árvores ali também. E para finalizar, eu peguei o mesmo amarelo que eu usei para as flores para fazer um solzinho ali no meio. E assim ficou a nossa segunda paisagem. Agora, para a terceira paisagem, eu vou utilizar essas cores aqui, essa cartela de cores, e eu vou iniciar usando o verde mais claro, aquele verde bem claro mesmo que se aproxima do branco, para fazer algumas marcações ali para montanha. E a montanha ela vai ficar bem nessa parte aqui de cima, eu vou deixar mais ou menos uns 3 centímetros nessa parte para fazer o céu. E logo depois que eu fiz essas marcações, eu vou utilizar o rosa mais escuro para começar a fazer as flores. Então, vocês podem pausar o vídeo para vocês pegarem ali mais ou menos as marcações que eu fiz para a montanha. Para as flores, eu fiz vários risquinhos, umas bolinhas. Nessa parte de cima das rosas, das flores rosas, elas ficaram mais preenchidas. E já para as amarelas, eu vou deixar um espaço de um para o outro. Eu tô usando aquele tom de ocre para fazer essa parte aqui de baixo das flores. Logo depois, eu tô acrescentando o amarelo que é um pouco mais claro, mas ele não chega a ser o mais claro. E eu tô fazendo esse movimento com a mão para ir puxando e misturando, mesclando essas cores. E eu vou fazer até o final, até o fim do nosso papel. Agora, com o nosso tom de amarelo que se aproxima de um tom assim de ocre, eu tô usando ele para passar nessa parte de cima, para dando essa mescladinha, fazendo esse mesmo movimento. E depois eu peguei o tom de marrom, aquele marrom que eu usei lá pro telhado da nossa casa da paisagem 2, eu acrescentei só nessa parte de baixo e com o tom amarelo mais claro que tiver, eu passei ali no final para dar uma mescladinha. Usando o bege que eu também usei para nossa casa da segunda paisagem, esse bege mais claro, eu passei por toda essa parte aqui do rosa, para dando uma certa mesclada e ficar esses tonzinhos de rosa mais claro. E novamente eu tô usando o rosa mais escuro, aquele mesmo rosa que eu iniciei a nossa pintura, vou passar por cima novamente. E agora, usando o verde mais escuro, eu vou fazer vários tracinhos ali, em uma flor ou outra. Eu vou acrescentar esse verde naquelas partes em branco, porque lembrando que para essas flores eu não pintei toda essa parte de baixo de amarelo, não, eu deixei algumas partes em branco. E eu tô acrescentando agora o verde nas flores da parte de cima também, nas flores rosa também. Tô usando o verde mais escuro e um verde mais claro para fazer vários tracinhos e irem ligando. Pelo menos essas flores de cima, elas vão ficar mais preenchidas com verde e as de baixo não vão ficar tanto. A parte de baixo ela é mais preenchida com flores. E usando o verde limão, eu vou pintar todas essas partes aqui em branco que ficaram. E eu vou passar por cima desse tom de verde mais escuro também, para dando uma mescladinha nas cores e ficar mais natural. E eu vou usar o verde mais escuro só para fazer alguns tracinhos, numa parte ou outra.
com esse mesmo tom de verde mais escuro, eu vou subir, eu vou para a parte das nossas montanhas. Eu vou passar esse verde em todas essas partes arredondadas de cima. Eu vou acrescentar em cada uma delas e logo depois eu vou utilizar o verde mais claro que eu usei para fazer a marcação delas e mesclar essas cores. Então ele vai ficar com esse efeito, é como se tivesse um tom mais claro, um médio, um mais escuro ali embaixo, fica bem legal. E eu vou usar esse verde para pintar o lado ali também. Logo depois eu acrescentei um pouco do verde limão para pintar algumas partes ali da nossa montanha e ficou mais ou menos assim. Agora com o verde mais escuro eu vou marcar novamente o traço ali da montanha para ficar mais evidente. Vou finalizar usando o verde mais claro para pintar algumas partes que não ficaram preenchidas. E para finalizar, né, essa parte do nosso campo de flores, eu vou utilizar aquele rosa que eu usei para as flores, o rosa o rosa escuro, para fazer alguns tracinhos em cima, e o ocre para fazer novamente alguns traços ali nessa parte de baixo, e o marrom também, para ficar algumas florzinhas ali embaixo mais escuras. E agora, no nosso céu, eu vou utilizar o verde mais claro, vou passar em toda essa parte aqui, respeitando nessa parte da nossa montanha. E com o bege mais claro, lembrando de limpar o giz, né? Eu vou passar nessa parte do azul e mesclar essas cores e vai ficar com esse efeito. Eu vou usar o azul para passar agora nessa parte aqui só de baixo. Vou traçar ali as montanhas. Vou fazer alguns tracinhos ali nessa parte de cima para dar esse efeito mais interessante para nossa pintura. Finalizar usando um pouquinho de verde para nossa montanha novamente, e assim ficou o resultado dessas paisagens. Agora eu tô tirando as fitas que eu utilizei, né, para margem. Eu vou usar a borrachinha para apagar esses tracinhos com lápis que eu tinha feito. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tentem reproduzir essa pintura, essas 3 pinturas na casa de vocês, pausando o vídeo com calma e pegando um passo a passo. E é isso, pessoal. Esse é o resultado dessas pinturas. Deixem seu like, se inscreva no canal. Esses vídeos dá muito trabalho para eu fazer aqui e eu faço com todo carinho para vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo tutorial e tchau!